E aí, você que quer aprender a pintar o Vegeta, hoje é o dia da aula, hein? Oi, meu nome é Cassi Tavares, você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui é arte certa. E hoje eu tô aqui para pintar o Vegeta que a gente aprendeu a desenhar numa aula que eu tive anteriormente. Vou deixar ela aqui na descrição e também vou deixar no cards no alto. Então, você pode aprender a fazer o esboço do Vegeta assistindo o vídeo anterior a este. Esse daqui eu achei bem legal, seguindo o pedido de um inscrito, Marcelo Caieiras, que é da Bahia, um inscrito aqui no canal. Ele sugeriu que eu fizesse esse desenho e, atendendo o pedido dele, estou fazendo esse desenho. Ele mandou uma foto de referência e aí eu estou seguindo a referência. Ensinei do jeito assim mais descomplicado. Você que gosta de mangá, mas está perdido, como é que faz? Você pode assistir as aulas de mangá, que aqui a gente tem uma playlist ensinando mangá básico. Então, você pode assistir para você evoluir aí no desenho. Aqui, gente, eu vou observando na nossa referência aonde tem os lugares mais escuros, mais claros, observando a cor. Para quê? Para colocar aonde é o lugar certo, você coloca a cor certa. Ó, como você pode observar aqui no rosto, eu estou usando um tom de marrom mais claro, que vem no lápis de cor de 24 cores. E aí, eu usando o tom mais claro, passando em volta dos olhos, e aí eu vou deixando, fazendo camadas, para ficar o que? Mais escuro. Depois eu vou vir com um tom de rosado e vou passar aqui para fazer o tom da pele, que ele é bem claro, e aí eu vou usar somente essas duas cores para fazer o tom de pele, o marrom mais claro e esse tom de rosado. Aqui você vai observando também na referência que há lugares que pode estar mais escuro. Então, que cor eu devo usar? É bom você começar a pintar, observar isso, porque isso só vai te fazer evoluir e até mesmo criar um próprio personagem. Quem sabe você não faz sucesso fazendo personagem aí. Olha aqui, ó, eu fui observando que tem um lado do nariz dele. Aí você vai observar mais a incidência de luz e sombra. Isso é super importante. Na hora que você vai pintando, você vai observando sua referência para saber por que que a sombra está ali. Esse tipo de coisa vai ajudando você a aguçar o seu olhar para mais na frente você também criar o seu personagem e saber encaixar a luz e a sombra no lugar correto. Aqui a gente percebe que não é nessa referência uma estrutura de luz e sombra tão tradicional quanto a do mangá básico, né? A gente vê aquela luz e sombra muito marcada, bem focalizada, e aqui não, aqui você observa que há um degradê. Ó, você dá para observar aqui, antes de você passar para outra cor, ó, fiz a pele usando marrom, usando aquele tom de rosado, e agora para a cor da pele ficar bem homogênea, eu vou passar o branco, o lápis de cor branca. A gente fica com esse lápis sem saber para que serve, ó. Esse daqui serve para deixar a cor bem homogênea, para não ficar com aquele risco do lápis, entendeu? Aí você passa por cima de tudo aqui, ó. Amor, carinho e dedicação, independente de ele ser branco, também faz sempre fazendo a posição do desenho. E agora a gente vai começar a fazer aqui o cabelo. Aqui na parte do meio, ele vai ter o cabelo loiro, então estou usando marrom para fazer o tom de cabelo loiro. Aí você vai fazendo como se estivesse puxando do couro cabeludo para cima. Isso vai dar o efeito dos fios de cabelo. Só que aqui, como a gente está fazendo no estilo mangá, não vai ser tão assim realista, né? De você fazer os fios mesmo como no realismo. A gente vai fazer uma coisa um pouco mais marcada, então vai ter uma concentração maior em alguns lugares, como se formasse camadas mesmo. Isso vai ficar para a gente tentar chegar o mais próximo da referência. Para você que está aí começando e gostaria muito de fazer um desenho,
parecido com aqueles que a gente vê, que a gente fica babando em cima. Aqui é o início para você entender como é que faz para você chegar naquele resultado, entendeu? A gente fez aqui o desenho junto. Se você assistir a aula, vai parando, vai pausando, você consegue fazer essa estrutura aqui. Você também pode observar essa referência, é muito fácil de encontrar ela no Google. Então, você pode usar a referência junto com a ajuda da aula e você vai conseguir chegar nesse resultado. Aí aqui perto dos olhos, ó, do lado de baixo da sobrancelha, eu só passei o preto, você pode passar o cinza também. E a gente vai fazer esse processo deixando mais escuro, observando a referência, e você vai deixando mais escuro, usando um tom, às vezes um preto, igual nessa parte aqui que eu fiz do abdômen dele, eu usei um preto, fiz primeiro o preto, depois passei um tom de azul um pouco mais escuro, depois vem com azul mais claro. O desenho no lápis de cor, para você chegar na cor parecida com a da referência, geralmente você vai fazer mistura de cores, entendeu? Então você vai precisar fazer camadas. Aqui nas luvas dele eu usei o cinza, entendeu? E aí você vai fazendo de acordo, do mesmo jeito que a gente fez no rosto. A cor que muda, a coisa que muda é somente você usar as camadas de cores. Ó, aqui tá vendo? Eu tô passando um tom de marrom. Um marrom meio avermelhado, entendeu? É o vermelho um pouco, não é vermelho, um tom de vinho, um tom de marrom mais claro. Agora eu vou passar o laranja por cima desse marrom e avermelhado. E aí a gente vai fazer o preenchimento, ó. Você vê que a gente marca mais onde é a sombra e depois a gente vem com o tom mais claro por cima, entendeu? Igual eu tô fazendo aqui. E aí depois, quando você fizer, dependendo da cor que você for fazer, você pode passar aquele branco, né? Aqui eu vou passar um tom de amarelo para ficar parecido com aquele branco que a gente fez, entendeu? Porque aí vai deixar a cor bem homogênea. Aqui a gente vai fazer seguindo a mesma coisa que a gente fez com a luva. Vai fazer aqui a parte escura, ó. Você vai observando a referência e vai preenchendo aqui o espaço, ó. Vou passando e vou preenchendo. Aqui eu fiz subindo a sombra. Você vai fazendo isso porque vai deixar ela bem homogênea, vai fazer um degradê de cores bem legal. Agora eu tô passando aqui o tom um pouco de amarelo, porque ali eu quero deixar um brilho mais focalizado para lembrar mais a nossa referência. E agora eu vou passar o laranja. Aí eu passo o laranja, e aí eu já passo o laranja em cima desse marrom e também já posso passar ele em cima desse amarelo, apesar desse amarelo de eu ter feito um pouco mais de força, né? Ter feito um pouco mais de pressão no lápis, para quê? Para ele ficar mais presente e não ser apagado. Então, quando a gente pinta com muita força na mão, o que acontece? A gente preenche toda e satura todo o papel. Então, não consegue mais fazer outra camada, entendeu? Você não consegue mais ter essa possibilidade de fazer a mistura de cores. Então, é interessante você fazer com suavidade seu desenho e fazendo camada por camada, porque isso vai ajudar você a ter a mistura perfeita. Agora, aqui eu fiz o preenchimento. Aqui eu vi na referência que é um tom de azul bem escuro. Coloquei aqui. Você observa que no cruzar de braços dele, eu passei um pouco de preto para simbolizar a dobra do braço, mostrando que um braço está por cima do outro. E aí a gente vai terminando de preencher. Aqui a roupa dele é um tom de azul mais claro. E aí eu tô passando um tom de azul mais escuro, beirando o corpo, o tronco. E depois, chegando na beirada, tá um pouco mais claro. E aqui a gente vai fazendo o mesmo preenchimento. Aqui eu tô usando preto, dando ênfase a essas curvas que tem aí na nossa luva. E aí você vai fazendo esse movimento para conseguir chegar no resultado, ó. Aí você vai subindo um pouquinho, vai deixando mais fraco, deixando mais suave. Para quê? Para você conseguir fazer esse sombreamento ficar bem lindo e bacana, entendeu? E aí a gente vai fazendo esse processo nesse desenho todinho. Qualquer desenho que você for fazer, até mesmo na pintura, a gente tem que usar um tom mais escuro, além daquele que a gente está usando. Então, aqui no caso, como vocês podem observar, eu usei o tom de azul, né? A roupa dele é um azul mais escuro. Então, para fazer as camadas de cores, aí também é meio esverdeado em alguns lugares. Então, eu passei um tom de preto para fazer a sombra, depois um azul mais escuro
preenchendo todinho o corpo por cima do preto e depois um pouco de azul claro, voltando com verde por cima, depois o branco por cima de tudo, sempre pintando o movimento do desenho. Isso é super importante. Fazer camadas, ó, aqui você observa que eu tô deixando uma ênfase com esse azul mais claro para saber que ali eu vou colocar a luz, entendeu? Eu estou observando a referência, porque você observa a referência e também segue o seu próprio coração, o seu estilo, porque é isso que vai dar característica e inspiração para quando as pessoas verem seu desenho, vão ver que você teve assim a vontade de mostrar o seu talento, entendeu? Então faça com bastante amor e carinho, né? A gente não sabe quem vai ver o nosso desenho, então sempre fazer muito caprichado é legal, entendeu? Faça com amor o seu desenho. E agora, ó, você vai vendo que eu vou fazendo a camada, passei aquele tom de azul mais claro para lembrar aonde é a luz, entendeu? E eu passei um tom de azul mais escuro, e é assim que eu vou seguir preenchendo esse braço do nosso Vegeta. Agora ele já tá preenchido, e aí, gente, é isso aí. É desse jeito que ele vai ficar o corpinho dele. Eu vou fazer um fundo básico, né? Imitando mais ou menos umas nuvens. E aí vocês vão observar. E aí ele já tá praticamente pronto. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. E tchau! Aqui você vai pintar e desenhar. Vamos mais além, tudo transformar.